Disney, smartphone e energia elétrica. Você conhece alguma dessas coisas? Sim, né? Talvez você nem consiga mais pensar como é que seria uma vida sem ter isso. Pois bem, só que para você ter isso hoje, alguém fez. Alguém batalhou, alguém estudou e alguém não desistiu e conquistou isso. E hoje você tem acesso a tudo isso. Aí eu te pergunto, qual é o teu legado? Como você se porta nas dificuldades? Você persevera? Se você quer ter um filho que também faça a diferença, que deixe aqui um legado, você consegue, mas você não pode desistir, muito menos ele. Então fica comigo que eu tenho algumas coisas importantes para te passar. Quero compartilhar uma coisa que aconteceu essa semana lá na nossa escola. Uma mãe foi lá na escola, levou o filho para fazer uma aula experimental. Durante a aula experimental, a criança foi super bem. Ao finalizar a aula, ela recebeu uma estrelinha vermelha, que é a estrelinha de quem faz a coisa certa, quem tem disciplina. Ela teve a primeira conquista, uma estrelinha. Aí eu peguei e dei para a mãe 2 estrelas verdes, que é da boa alimentação, e 2 estrelas douradas, que é do bom comportamento. Cheguei para a mãe e falei: você vai colocar metas de alimentação, aí você vai dar uma estrelinha verde. Por exemplo, quando ele tiver comido durante 3 semanas, um mês de salada, ela vai ganhar também uma outra estrelinha verde quando ela comer frutas, não é verdade? Perfeito, expliquei para a mãe. A dourada, você vai colocar metas quando ele arrumar o quarto, né? A outra dourada é quando ele estiver muito bem no colégio. Então eu expliquei tudo, como é que funcionavam, e para ela não entregar agora de forma imediata, porque ele já tinha recebido a primeira, para ele entender que ele é capaz. Então agora tinha mais 4 estrelas para ela levar para casa e colocar metas, tá bom? Nisso eu fui atender outros pais e tudo mais. Quando eu volto falar com a mãe, eu olho para a criança e a criança pediu para a mãe as estrelas. Eu quero a estrela, porque eu quero a estrela, porque eu quero ganhar logo a estrela. Então ela tinha uma oportunidade maravilhosa de colocar as metas, não é verdade? E dar as estrelas para ele conforme ele conquistasse. Mas o menino continuou insistindo, porque a estrela, porque eu quero mais estrela, porque eu só ganhei uma estrela, porque eu quero mais estrela. Então, uau, ele estava muito feliz. Quando eu volto, eu olho para a criança está com 5 estrelas no peito. Ela entregou todas para a criança. Pronto, para de incomodar. A maioria dos pais, quando pedem para o filho esperar, filho, espera um pouquinho, depois o papai faz isso, daqui a pouco eu compro esse brinquedo que você quer, percebe que a criança chora, faz birra, não é verdade? E a maioria desses pais, para acabar com aquela dor, aquele sentimento, aquela expressão ali de tristeza, de eu quero agora, né, do imediatismo da criança, acaba cedendo e indo lá entregando o que a criança quer. Pois bem, a vida não é assim. E você está preparando o seu filho para quê? Para a vida. Então você tem nas tuas mãos uma oportunidade de ensinar para o seu filho perseverança, paciência e não desistir. Se o seu filho quer alguma coisa, tudo bem, trace um caminho para que ele conquiste aquilo, para que ele conquiste. Evite dar. O que você tem que dar em abundância é o carinho, é o amor. Agora, se ele quer um brinquedo, se ele quer um passeio, trace um caminho para ele conquistar aquilo. Aí eu fui conversar com ela, explicar mais uma vez. E aí a criança começou a ter maus comportamentos enquanto aguardava a nossa conversa. E aí um dos instrutores falou o seguinte: o senhor conquistou isso por boas atitudes. Se você começar a ter más atitudes, você não merece mais a estrela. Aí ele falou: isso aqui? Olha o que eu faço com essas estrelas. Pegou todas as estrelas e jogou no lixo. Até há 10 minutos atrás, a criança queria muito estrela, era a coisa que ela mais queria. A partir do momento que a mãe foi lá e pá, colocou as 5 estrelas no peito da criança, o que aconteceu? Perdeu o valor. É fácil. Se é fácil, não tem valor. Então, todo o processo que a gente fez para criar na criança o desejo, a perseverança, a meta, o foco, é isso que eu vou fazer e tal, a mãe foi lá e porque ela deu uma chorada, porque ela ficou insistindo, ela, pum, estragou todo o processo. A criança não valoriza mais as estrelas, entende? Aí tem que trabalhar isso tudo de novo. Vejam só, senhores pais, olha o que mudou na cabecinha da criança em um período de 10 minutos. No começo da história, a criança estava sedenta, estava motivada a ter mais estrelas.
Como ela estava acostumada a ter tudo de forma imediata, ela fez o que ela sempre faz. Chorou, fez birra, insistiu e foi lá na fonte, que é a mãe, para que a coisa fosse mais rápida. A mãe, com o hábito de sempre tentar apaziguar a situação, entregou todas as estrelas para a criança. Fez o que a criança pediu, mas não o que a criança precisava. O que aconteceu? De forma imediata, ela tinha tudo e, ao mesmo tempo, foi muito fácil. Ao mesmo tempo, perdeu o valor. Ao mesmo tempo, nossa, eu não precisei comer bem, eu não precisei arrumar meu quarto, eu não precisei comer fruta, experimentar algo novo, eu não precisei me comportar no colégio, eu não precisei fazer nada, eu só precisei chorar, pedir e ganhei. Então, acabou o valor, acabou a conquista. Crie no seu filho o desejo de conquistar as coisas. É muito mais legal, a comemoração é muito maior quando a gente conquista algo do que quando a gente ganha simplesmente algo. Não é verdade? Imagine você agora, alguém chega, te dá um carro. Legal. Mas imagina você ir lá, desenhar o carro, colocar ele no teu quadro de metas. De manhã você vai trabalhar, você olha para aquele carro, para aquela foto, e você fica pensando, poxa, hoje é mais um dia e tal, e faz uma economia, e organiza e tal. Chega o grande dia, você vai lá e compra o seu carro. Qual que é o sentimento? Quem vai provavelmente até valorizar mais a conquista? Quem vai comemorar mais a conquista? E é isso que você tem em mãos quando o seu filho demonstra que quer alguma coisa. Então, procure sempre ensinar o seu filho a conquistar e comemorar as conquistas do que simplesmente dar. Essa é a primeira dica. Segundo, quando o seu filho chora porque não conquistou alguma coisa, você vai lá e cede, você também está quebrando uma coisa chamada linha do tempo, o cultivo. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Eu não quero mais assistir esse vídeo, pum, passa para o lado. Eu não quero mais esse negocinho, pum, aperta o botão. Hoje está tudo muito dinâmico. Só que tem um porém. A vida não é assim. Você sabe disso. A natureza nos mostra que as coisas não são da noite para o dia. Existe o plantar, o cultivar, que é o período mais longo, para daí então colher. E as nossas crianças, como estão acostumadas a ter tudo de forma imediata, acham que a vida é assim, tudo para ontem. E vai acontecer um probleminha aí. A hora que o seu filho precisar cultivar, a hora que ele tiver que fazer um projeto, a hora que ele tiver que criar alguma coisa, se ele não tiver resultados rápidos, a grande probabilidade é que ele venha a se chatear, a desistir e abandonar o projeto. Quantas pessoas que você conhece que começam as coisas e param porque queriam resultados imediatos? Hoje eu escuto muito isso. Não, eu vou começar um negócio maravilhoso, tal. Provavelmente algumas pessoas até consigam isso. Por exemplo, a pessoa vai, joga lá na Mega Sena e ganha. Uau, estou milionário. Mas qual que é a probabilidade? Qual é a regra da natureza? O processo. E o que a gente quer fazer? Quebrar o processo, encurtar o processo. Todos estão em busca de um atalho, um caminho rápido para o sucesso, um caminho rápido para a prosperidade. Alguns podem até encontrar, mas como é que vai ser depois para manter isso? A dificuldade vai existir de uma forma ou outra, tenha certeza disso. Tanto é que muitas pessoas, você pode estudar isso, que tiveram sucesso rápido, da mesma forma que veio o sucesso rápido, perderam rapidamente também, porque também não sabiam como lidar com aquilo. Enfim, o importante é entender que, na grande maioria das vezes, tem coisas que não dá para ter atalho. Imagine uma gestação. Você tem que respeitar os 9 meses de gestação. O que acontece se a criança vier antes? Você pode ficar preocupado. Talvez ela não se desenvolva da melhor forma possível. É algo que nos ensina que temos que saber esperar para que tudo fique dentro dos conformes da melhor forma possível. Tudo bem? Então, a criança precisa entender que as coisas não nascem da noite para o dia. De repente já estão, prontas, assim, no estalar de dedos. Jamais. Existe um processo. Você pode, inclusive, trabalhar com o seu filho
Você conhece aquele experimento do grão de feijão? Faça em casa. Pega um copinho, coloca lá um algodãozinho, coloca um feijãozinho. Molha e deixa. Faça com que o seu filho curta a cada momento o germinar, o crescer. Eu aprendi na prática a esperar. Meu avô uma vez me deixou, ele era agricultor, ele me deixou um pedacinho de terra e falou: a partir de agora você pode plantar morangos e depois vender os morangos na confeitaria. E aí eu achei sensacional aquilo. Fui lá, arrumei tudo, já sabia como fazia, plantei. Na manhã seguinte, fui lá para colher o morango, mas não tinha ainda. Na outra manhã eu fui colher os morangos também, nada de morango, nada de florzinha, nada. Demoraram lá uns 45 dias para vir o tal do morango. E aí ele falou: você achou que ia ser rápido, né? Você achou que não ia dar trabalho, né? Você achou que era simples. Não é, a vida não é assim. Só que a cada momento que que aqueles meus pezinhos de morango cresciam, davam mais uma florzinha, uma folhinha, uma florzinha, eu fui aprendendo a admirar aquilo, a gostar do processo. Então ele vinha ao meu lado, me mostrava, olha, agora o próximo passo. Aí depois vinha uma mudinha nova. Não foi um fardo para mim. No começo, fiquei ansioso, mas depois ele foi me falando que a beleza estava no processo, no cultivo, no cuidar, no ver crescer, não é verdade? Acompanhar. E provavelmente, acredito eu, que se eu tivesse plantado o moranguinho no dia seguinte tivesse já colhido, já tivesse vendido, né? Talvez eu não ia dar tanto valor para aquilo. É nesse momento do cultivar que a gente aprende também a valorizar, a dar o devido atenção, a entender que não é fácil, mas a comemoração ela é fantástica, ela é maior. Talvez também se eu tivesse plantado num dia e colhido no outro dia ou no mesmo dia, eu nem comemorasse. Eu entraria num processo natural e não valorizasse tudo aquilo. Mas não foi o que aconteceu. Eu valorizei. E quando eu colhi meu primeiro morango, nossa, eu não sabia se eu mordia ou se eu mostrava para todo mundo ou se eu já saía para levar para a confeitaria. Eu comemorei, eu fiquei feliz, eu gritei, eu pulei. E foi muito mais legal do que se meu avô tivesse me dado uma sacola de morangos e dissesse para mim, vai lá e vende. Entende? Então, deixe o seu filho aprender a saborear o plantio. Não só a colheita, mas o plantio. Porque se você aprende a saborear enquanto você está criando algo, você não desiste. Porque as pessoas só pensam no resultado final. Elas não conseguem saborear os passos, a caminhada. Não é verdade? Tem uma história que é uma passagem que é muito legal, que é o seguinte: um mestre falou para o seu discípulo, vá 5 dias caminhando e você vai encontrar uma pedra. O discípulo pensou, essa pedra deve ser uma pedra preciosa, uma pedra maravilhosa, uma pedra diferente. Ele ficou os 5 dias caminhando e pensando como é que seria aquela pedra que o mestre tinha falado. Ele chegou lá e viu uma pedra normal. Chegou para o mestre, é a pedra aquela? Sim, é essa pedra mesmo. Como que teve de graça caminhar 5 dias para ver a pedra? Ele falou, mas não era a pedra o objetivo. Era o caminho. Você viu as cachoeiras? Você viu os pássaros? Você viu o sol? O vento que você pegou? Ele não, pois é. Você só pensou no objetivo e não curtiu a jornada. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. E é isso que nós temos que ensinar para o próximo, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para quem a gente puder. Seja você a nuvem que traz chuva. Como assim? Muitas nuvens passam e ninguém percebe, não é verdade? Porque elas passam e não trazem algo a mais. Aquela nuvem que passa e que traz a chuva, ela está compartilhando, ela está agregando alguma coisa. Aproveite e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que você gosta e vamos fazer uma corrente de pessoas que cultivam e aproveitam cada passo de uma jornada. Com certeza é muito mais fácil você não desistir de um projeto se você está curtindo o projeto. É muito mais fácil
uma criança não desistir de algum objetivo quando ela tem a consciência que existe um processo e que ela pode curtir o processo. E que no meio desse processo você tem várias pequenas comemorações, dificuldades e comemorações. Que nem lá na minha história do moranguinho. Tinha hora que eu chegava lá e a formiga estava comendo o pé do morango. E aí eu tive que lutar com aquelas formigas. Pode ser que muitas pessoas desistissem e falassem, nossa, agora vem formiga e come tudo. Mas ali naquela briga de vai, tenta e faz, acontece, eu venci. Então foi no meio do caminho uma comemoração, vencer as formigas, tirar as praguinhas, os bichinhos que vão comer o morango, por aí vai. Então tem todo um momento no meio do caminho que você pode ter várias comemorações. Dificuldades, decepções, mas vitórias. Procure quando você ensinar o seu filho, procure você quando você tem um objetivo maior, comemorar pequenas vitórias no meio do caminho. Isso também vai te ajudar a não desistir. Saboreie o cultivo, não foque somente no resultado, porque esse resultado pode ser que demore 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 50 anos, como a gente já conhece vários casos de pessoas que só tiveram sucesso depois de 50 anos tentando. Mas provavelmente essa pessoa comemorou durante 50 anos. Em alguns momentos ela foi lá e conseguiu, e ela cultivou, e isso fez com que desse para ela mais motivação e mais energia para não desistir. Tudo bem? O que eu quero passar com esse vídeo é que as crianças e o mundo que a gente vive hoje em dia, que é tudo muito rápido, estão cada vez com mais pressa de ter as coisas. E se você diz um não ou diz um espera, aí a casa muitas vezes cai, não é verdade? A criança vai pro chão, faz aquela birra e chora e tudo mais. E muitas vezes você até numa situação em público fica envergonhado, vai lá e acaba cedendo. Você criou um hábito. Quando eu não consigo alguma coisa, eu choro para ter. Então, não gerou uma consciência, não aproveitou aquele momento para ensinar, simplesmente foi lá apagar a fogueira com um balde d'água. Lembra? Sempre que o teu filho chora, sempre que ele demonstra alguma dificuldade ou ele não entende de alguma coisa, procure ensinar. Se ele está chorando, dê nome àquele choro. Explique para ele. Isso que você está sentindo, que você não está conseguindo controlar, chama-se frustração, chama-se tristeza. Isso que você acabou de fazer, muitas pessoas chamam de birra. Eu simplesmente chamo de tristeza. Você não conseguiu algo. Ou você ficou irritado. Isso acontece porque você queria algo e você não teve de forma imediata. Agora vamos pensar o seguinte, se essa mãe não tivesse entregado essas estrelas, tivesse colocado metas, estrela 1, comer a fruta tal, durante 2 semanas para criar um hábito, não só come hoje e entrega hoje, não, 2 semanas. Estrela 2, estrela 3, estrela 4, fazer lá um mural, colocar as estrelinhas, um caminho. Ela estaria aproveitando uma oportunidade maravilhosa de trabalhar perseverança, visualização, meta, foco, disciplina, melhorar os hábitos alimentares, melhorar as atitudes em casa. Enfim, ela tinha ali na mão dela uma oportunidade para evoluir o filho dela, evoluir a família de uma, assim, imensa. Mas se você não sabe usar isso, se você é muito imediatista, se você não cuida dessas pequenas coisas, que na verdade são coisas imensas, né? Você perde a oportunidade de evolução. Ao contrário, você passa uma mensagem para o seu filho que a vida é tudo muito fácil, tudo muito vazio e tudo muito rápido. Só que a vida não é assim. Uma hora, essa criança vai querer alguma coisa, ou aquela criança um dia vai se tornar um adulto e vai querer algo, e ele não vai ter de forma imediata, ele vai ficar triste, vai ficar frustrado, talvez ele desista das coisas, talvez ele venha a ter depressão porque ele não consegue esperar, ele não sabe, não é nem que ele não consegue, muitas vezes ele não sabe cultivar, e você está deixando de ensinar isso para o teu filho, porque muitas vezes você cede na hora que ele chora, na hora que ele quer, ao invés de explicar, de conversar, de trabalhar isso, você vai e entrega. Eu vejo isso muito, 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 muito. E aí eu vejo uma diferença muito grande nas crianças que recebem na hora e nas crianças que trabalham a conquista. As crianças que recebem tudo na hora, normalmente,
elas não têm tanta paciência, qualquer coisa se joga no chão, qualquer coisa chora, qualquer coisa tal, e alguém vai lá e sempre atende aquela demanda. Já a outra criança que sabe esperar, que sabe cultivar, ela já começa a ter uma outra consciência, ela tem outro tipo de atitude, ela sabe que se chorar não vai adiantar nada, então ela já não utiliza disso, ela sabe que precisa esperar, gosta de conquistar, ela tem mais perseverança, elas são até mais felizes, mais realizadas do que aquela criança que recebe tudo de forma imediata. Parece que nada tá bom, porque ela sempre quer alguma coisa nova, nada preenche, e aí ela começa alguma coisa, aí ela desiste, porque ela já quer uma novidade, ela sempre está buscando alguma coisa e não sabe trabalhar perseverança em nenhuma das coisas que ela faz. Inclusive, essa mãe perguntou para mim se a criança podia fazer só um mês de aula. Eu falei, mas por quê? Não, porque ele desiste muito rápido das coisas. Eu falei, lógico, né? É uma bola de neve. Falei, não, aqui na escola nós não temos como um plano de um mês. São 6 meses, mas o ideal é que seja um ano, para que você tenha um compromisso, você tenha um hábito, enfim. Então ali eu tenho um caso maravilhoso para poder trabalhar. Eu estou empolgado porque eu quero fazer a diferença na vida dessa criança e poder te ajudar também e saber que você vai poder ajudar também outras pessoas, o seu filho, os seus familiares, porque isso não é só para crianças, tá, gente? Deixar bem claro, isso é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem que trabalhar a conquista. Todas as pessoas precisam saber cultivar, saber aguardar. Agora, cuidado! Tem gente que aguarda uma vida inteira, espera uma vida inteira. Não confunda perseverar com aguardar. Não confunda. Quando eu digo para esperar, é esperar de forma ativa. É esperar que o moranguinho nasça, mas que quando ele não nasceu, que você dê todo o suporte, que você supervisione, que você regue, que você cuide. Sempre você tem que estar ativo, pensando, focado, procurando soluções. Não, então eu vou esperar. O mestre falou que eu tenho que esperar. Aí você senta numa cadeira e espera que as coisas caiam do céu, que o universo te dê tudo. Jamais. Tenha meta, tenha foco, tenha perseverança, mas espere de forma dinâmica. Não pare, jamais. Não pare um segundo. Vá para cima, foco, força, determinação e não desista, mas também não pare. Espere, mas não pare. Cuidado com as coisas, não confunda. Eu quero que você agora pense nas pessoas que você ama, que você quer ver crescer. Pensou? Então agora, pega esse vídeo, vai lá em compartilhar, manda no WhatsApp dela, compartilhe. Quem sabe esse vídeo vai também ser um motivador para que essa pessoa não desista, seja um motivador para que ela conquiste e faça a diferença na vida dela e na vida de outras pessoas. Eu acredito que aquilo que nos faz bem deve ser compartilhado com outras pessoas, porque isso também vai nos fazer bem. 70% do que você deseja para o próximo, você fica. Com 70%, você recebe 70% daquilo que você entrega. Então, compartilhe esse vídeo, aproveite e se inscreva nesse canal, assista os outros vídeos que tem aqui no canal, curta esse vídeo e ative o sininho aqui para que toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui nesse canal, você ser notificado. E na descrição desse vídeo tem o link do treinamento Família Faixa Preta, para que você evite arrependimentos e você comece a partir de agora a mudar as atitudes do seu filho e as tuas atitudes. É um manual prático com todos os passos que você precisa para ter um filho campeão. Muito obrigado, parabéns, perseverança e não desista dos seus sonhos. E lembre-se que nada é da noite para o dia e ensine isso para os teus filhos e para os teus amigos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.